Muito bem, vamos então à parte 5 nessa nossa aula sobre islamismo. Vamos falar aí agora sobre os aspectos práticos do islamismo. Nós já vimos sobre a parte histórica do islamismo, né? Como surgiu, vimos a respeito da vida de Maomé, a expansão do Império Islâmico. Depois nós vimos também como surgiram os escritos sagrados islâmicos, sobretudo o Alcorão. Vimos os aspectos teológicos do islamismo, em algumas comparações aí com o cristianismo, né, em alguns aspectos teológicos. E agora nós vamos também ver os aspectos práticos do islamismo e fazer aí um paralelo do que pensa, de qual é o pensamento cristão sobre tal aspecto prático no islamismo, tá? Então vamos lá. 5 são os pilares do islamismo, tá? Assim como a parte teológica para eles é importante, que a teologia, se a gente pode dizer assim, islâmica, para eles é importante do ponto de vista de como que se dá a religião islâmica. Obviamente também tem a parte prática, e esses 5 pilares aqui do islamismo, que nós vamos ver agora, é o básico para que o islâmico possa alcançar a salvação. Então são 5 práticas que ele deve fazer para que ele alcance a salvação, para que ele possa entrar no paraíso de Alá. Lembrando, como nós vimos na parte dos aspectos teológicos, que para o islâmico a salvação não é nada gratuito, ou a salvação não parte de uma decisão de Alá para com a humanidade. O homem, ele nasce limpo de qualquer pecado, ele não nasce em pecado, mas ele, no mesmo ponto de vista que o aspecto de salvação do judeu e de outras religiões, é estritamente meritório. Então ele deve praticar estes pilares para que ele possa alcançar a salvação, alcançar o paraíso de Alá, ok? Então, antes de falarmos dos 5 pilares do islamismo, nós temos 2 palavras aí interessantes dentro do islamismo, no árabe, para diferenciar o que é doutrina do que é costume, ou usos e costumes, melhor dizendo, né? Que no cristianismo a gente fala, nós diferenciamos em 2 palavras. Nós diferenciamos doutrina, é o que é a teologia, é o que se pensa como religião, e os usos e costumes, se a gente pode dizer assim, é o que nós pensamos da parte prática dentro do cristianismo. Então a gente pode até dentro do cristianismo ter usos e costumes diferentes, ou ter interpretações distintas sobre determinadas práticas. E essas interpretações distintas, obviamente, não podem ferir o conceito teológico daquela prática, né? Mas em termos de teologia, o cristão ele basicamente se divide em 2 vertentes, se nós podemos dizer assim. Existem os ortodoxos e existem os liberais. Não vou julgar o mérito aqui se os liberais são cristãos ou não, tá? Mas o fato é que nós temos então 2 tipos de doutrina, a ortodoxa e a liberal.
E na parte prática nós temos as nossas, entre as denominações, as nossas diferentes formas de pensar. Não podemos aceitar como prática cristã, se podemos dizer assim, práticas que firam, que vão contra a doutrina, tá? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente em outras religiões, mas em comparação com o cristianismo, o islamismo também tem essa divisão entre doutrina e prática, tá? Eles chamam as doutrinas de imã e as práticas de din, tá? Então o que nós vimos na aula passada é o imã, doutrinas, e o que nós vamos ver agora é o din, práticas, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pilar do islamismo é a fé em Deus, a declaração de fé sobre Alá e Maomé como seu mensageiro. Então é a declaração bastante conhecida. Somente Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, tá? Então esse é o primeiro pilar do islamismo, a declaração de fé, tá? No cristianismo, a gente tem lá em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós temos uma declaração de fé em relação a Deus bastante semelhante à declaração do islâmico, tá? Apesar de que nós não citamos na nossa declaração de fé básica a questão da importância dos profetas. A gente se atém mais à questão de Deus, mas somos então monoteístas, igual que a primeira declaração, o primeiro aspecto prático é a declaração de fé islâmica, tá? O segundo pilar é a oração. Muito bem, o islâmico ele ora 5 vezes ao dia, tá? A saber, a instrução de quando orar está no Alcorão, na Sura 11, versículo 114. E observa a oração em ambas as extremidades do dia. Então, a hora que nasce o sol e a hora que põe o sol, tá? No alvorecer e no poente. E em certas horas da noite, porque as boas ações anulam as más. Nisto há mensagem para os que recordam. Então, eles também oram em algumas horas da noite, outras 3 vezes durante a noite. E é nisso que eles vão também anular as más ações, tá? Então faz parte da contabilidade da salvação islâmica também a oração, e isso ajuda a anular as ações más, tá? São 5 vezes ao dia, está aí a instrução no Corão, conforme nós lemos. No cristianismo, como é que pensa o cristão? Está lá em Colossenses 4:2, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Então temos aí uma certa semelhança, porém nós não fazemos isso 5 vezes ao dia, a gente persevera em oração. Não necessariamente marcamos as horas que temos que orar e nem a quantidade de vezes que temos que orar ao dia. Nós temos, na verdade, que estar sempre em oração, né? E, obviamente, velando com ação de graças, com boas ações, tá? Outra citação bíblica sobre a oração está em Mateus 6:5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, a oração, para nós, ela não conta como ponto positivo na nossa contabilidade da salvação. Até porque nós não vemos a salvação como meritória. Ela é estritamente gratuita. Agora, obviamente, é que as nossas práticas vão
testificar a nossa salvação. É assim que o cristão pensa, tá? Diferente do islâmico. A oração está ajudando ele, contabilmente falando, a alcançar a salvação, tá? E também nós, como cristãos, não devemos fazer isso para mostrar aos outros ou de forma hipócrita, ou até de forma robótica, ali nas partes, em tais horários do dia. Não, nós temos que fazer isso de forma perseverante, e não para que os outros vejam, e sim para a nossa edificação e nosso contato contínuo com o Senhor. Ok? Vamos ao terceiro aspecto, que é o zakat, as esmolas, né, os atos de caridade de forma mais expandida. O islâmico, ele pratica a caridade, pratica também não só a caridade em si de uma forma expandida, mas o ato de dar esmolas. E isso conta também na contabilidade de salvação do islâmico. No cristianismo, nós vemos em Mateus 6,2, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não estou dizendo aqui que os islâmicos tocam trombetas e fazem alarde, né, de que eles estão praticando o zakat, estão tendo atos de caridade. Assim como o cristão, o islâmico também não deveria fazer isso de forma para que os outros vejam, né, de forma hipócrita. Ele deveria fazer isso pelo relacionamento que ele tem com Allah, ok? Assim como o cristianismo também, nós fazemos a caridade com o princípio de que estamos sendo gratos ao que o Senhor nos dá e estamos ajudando o nosso próximo. Caridade de forma expandida, tá? Mas a gente sabe que dentro do cristianismo, obviamente, e também dentro do islamismo, existe a hipocrisia, os atos hipócritas muitas vezes, de fazer para que os outros vejam, tá? Então, no cristianismo, a pessoa que faz isso já recebeu o seu galardão. No islamismo, não é diferente, tá? Pede-se que seja feito de coração e não de forma hipócrita. O quarto aspecto prático, quarto pilar do islamismo, é o jejum. E esse jejum ele é feito especificamente por 30 dias no mês do Ramadã, o mês sagrado do calendário islâmico. Durante o Ramadã, o islâmico ele não almoça, ele faz um jejum durante o dia, tá? O jejum mesmo, não faz nenhum tipo de alimentação. Porém, à noite, ele faz a refeição dele. E ele deve fazer uma refeição suave, não uma refeição pesada, comum, que ele comeria nos outros meses normais do calendário islâmico, tá? Essa é a instrução do Alcorão para este jejum. E no cristianismo, nós temos a instrução lá em Mateus 6, versículo 16, que diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, no cristianismo, o jejum ele não deve ser feito para que os outros vejam que você está fazendo o jejum. Você, como diz a brincadeira, né? A mulher está fazendo o jejum, ela tem que passar maquiagem, pó na cara e ficar bonita como fica em qualquer outro dia. Não é para ela se mostrar contristada, né? De fato, nós temos a instrução bíblica que nós não devemos nos mostrar contristados
como os hipócritas quando fazemos o jejum, desfigurados, com fome. Nós temos que, na verdade, até tem-se a instrução, né, não bíblica, mas que a gente usa como prática, né, dentro de um cristianismo devido, que você não deve ficar alarmando, né, dizendo aos outros que você está em jejum, justamente por uma instrução que nós temos aqui bíblica, que nós não devemos ficar mostrando que nós estamos em jejum, né? Porque se nós estamos mostrando que nós estamos em jejum e se vangloriar disso, a gente está fazendo, já na verdade recebemos o nosso galardão, e não é esse o objetivo. Então no cristianismo, assim devemos fazer o jejum, ok? E o quinto e último pilar do islamismo, nos aspectos práticos, é a peregrinação a Meca. No Alcorão 3:97 temos: encerra sinais evidentes, lá está a estância de Abraão, lá em Meca, tá? E quem quer que nela se refugie estará em segurança. A peregrinação à casa é um dever para com Deus, para com Alá, por parte de todos os seres humanos que estão em condições de empreendê-la. Portanto, aqui, tá, os que não estão em condições, seja ela financeira ou de saúde, eles estão liberados deste quinto pilar do islamismo, tá? O Alcorão aqui abre um precedente, sim, para compreender quem não pode, por algum motivo justificável, por uma força maior, ir a Meca ao menos uma vez na vida. Ao menos uma vez na vida, o islâmico tem que fazer a peregrinação a Meca, tá? Salvo se ele não está em condições de empreendê-la. Essas condições, elas vão estar aí, é uma questão entre o islâmico, o muçulmano, e Alá. Essa real incondição de não poder ir, tá? Basicamente, problemas de saúde e a questão da dificuldade de não ter dinheiro para ir a Meca são compreensíveis já de forma absoluta. Agora, outras questões, por exemplo, o muçulmano se converteu, mas ele se converteu na prisão, está preso, condenado a ter uma condenação aí de perpétua, né? Uma prisão perpétua. Então ele também não vai poder sair para ir. Então são coisas que são já determinadas absolutamente, que são compreensíveis. Além disso, está de um muçulmano não ter ido fazer a peregrinação a Meca, se ele não foi por outros motivos, está entre ele e Alá a aceitação, né, a real, tá se de coração realmente ele não fez o esforço de ir. E aí por isso ele está liberado deste quinto pilar do islamismo. Está entre ele e Alá, tá? Entretanto, quem se negar a isso, saiba que Deus pode prescindir de toda a humanidade. Muito bem. Só para comentar antes de nós irmos para outras questões aí, finalizando os 5 pilares do islamismo, eu não coloquei aí versículo bíblico sobre o que pensa o cristão. Mas, obviamente, nós não temos nenhuma instrução bíblica de que temos que fazer a peregrinação uma vez na vida, ou seja lá que for, a Jerusalém, por exemplo, que nós não temos como cristãos uma cidade sagrada. Portanto, a gente lutar por Jerusalém, nós fazermos as peregrinações aí à Terra Santa, trazer inclusive para o nosso culto a memória de Jerusalém, artefatos de Jerusalém tem que estar no altar durante o nosso culto. Tudo isso é besteira. Nós não temos instrução bíblica para isso, tá?
Portanto, para nós, Jerusalém, como cristãos, Jerusalém não está atrelada em nenhum aspecto do nosso cristianismo. Historicamente, sim, tá? Nós temos várias partes bíblicas que citam Jerusalém, e muitos acontecimentos importantíssimos para o cristianismo foram acontecer em Jerusalém, mas não estamos atrelados a Jerusalém ou a qualquer outra cidade como algo muito importante na nossa teologia ou da nossa prática, tá? Dando sequência então aos aspectos práticos, já terminamos aí os 5 pilares do islamismo que são essenciais para a salvação. Nós vamos falar sobre a jihad e outros aspectos que nós trataremos numa próxima aula, tá bom? Então, até lá.